Fala aí, galera, mais uma vez Atmosfera Financeira aqui com vocês e hoje vamos falar sobre economia. Então, já se inscreve, deixa o teu like e ativa o sininho. E sem mais delongas, roda a vinheta. Meu caro telespectador, você já deve ter parado para se perguntar como funciona a máquina econômica, ou já deve ter ouvido pessoas argumentando: por que o governo não imprime dinheiro e distribui para a população? Agora, pare um pouquinho e pense da seguinte forma. Imagine que você tenha acabado de receber o seu salário. Logo você pensa nas contas que tem para pagar, as quais normalmente são aluguel ou financiamento residencial, água, luz, internet, financiamento do carro, fatura de celular, escola das crianças, gasolina para o carro, compra de supermercado e por aí vai. Ufa, quantas contas, hein? E para aliviar, depois de tantas obrigações cumpridas, você chama a esposa para comer fora. Mas aí o bendito do gás acaba. E você pensa, poxa, ainda dá para sair. E então o ar-condicionado começa a pingar água. E você tem que chamar o técnico para fazer a revisão do ar-condicionado. Mas, infelizmente é a vida. E aí, você, todo triste, liga para cancelar a reserva no restaurante. E a esposa diz, vamos pagar no cartão em 10 vezes. Poxa, mas espera um momento. O que isso tem a ver com a economia? Simplesmente tudo. Pois leva em conta que milhares de brasileiros passam por isso todos os dias. Então, passados tal consideração, pondere que você é parte da população e que esta é o conjunto de pessoas que compõem o país e faz com que este funcione. Mas para funcionar, precisa de dinheiro. E este, que por sua vez é um meio de troca amplamente aceito para facilitar o comércio e as transações econômicas, sendo uma representação simbólica de valor que é usada para comprar bens e serviços, pagar dívidas e realizar transações financeiras, podendo assumir várias formas, como notas de papel moeda e moedas metálicas, bem como registros eletrônicos em contas bancárias. Ou seja, nada diferente do que o que estamos acostumados. Mas bem, diante disso, diante do quanto aprendemos e levando em consideração as várias funções econômicas do dinheiro, imagine quando você pagou a sua conta de luz ou quando fez as compras de casa no supermercado. Você utilizou o dinheiro como um meio de troca. Além de que, considerando o quanto você recebeu e o quanto gastou, e isto peço que tome em consideração por base dos seus próprios ganhos e gastos, chegamos a mais uma função e qualidade do dinheiro, denominada de unidade de conta, pois todos os gastos que fazemos são baseados em uma medida padrão para precificar e comparar o valor de diferentes bens e serviços. E é óbvio que depois dessa gastança toda, nada melhor que guardar um trocadilho, fazendo aquela reserva de valor para uso posterior, né? O que nos leva a descobrir mais essa qualidade do dinheiro, que até então passou despercebida. E, por último, se lembra daquela compra no cartão de crédito? Aquela compra no restaurante em 10 vezes? Isso nada mais é do que um padrão de pagamento adiado, dado que o dinheiro pode ser usado para liquidar dívidas e obrigações futuras. Olhe aí para o seu financiamento do carro, financiamento da casa, dívidas de cartão de crédito, certo? Tudo isso são padrões para pagamentos posteriores, certo? Essas transações de crédito e empréstimos geralmente são baseadas na promessa de pagamento em dinheiro no futuro. Diante de todo o exposto, aprendemos junto o que é dinheiro e suas características, bem como descobrimos parte do seu papel na economia moderna. Bem, como você deve ter percebido, ou talvez não tenha percebido, nós acabamos de abordar duas personalidades, dois tópicos importantes dentro do círculo econômico, quais sejam você, que representa a população, como um conjunto de indivíduos que compõem o governo, e o dinheiro, certo? O dinheiro foi trabalhado com as suas qualidades. Mas, pense da seguinte forma, qual seria o próximo autor, o próximo sujeito ali da economia? O governo. E olha, quem diria que chegaríamos tão longe com contextos e exemplos práticos?
Mas já parou para pensar que o dinheiro só existe por causa do governo? Pelo menos em tese, sim. Porém, o que é o governo? Pois bem, aqui nesse tópico existem várias respostas que poderiam ser utilizadas a depender do tema a ser abordado. O papel do governo, dentro do que estamos trabalhando neste vídeo, pode variar de acordo com a ideologia e o sistema político adotado em um determinado país. No entanto, de modo geral, o governo desempenha alguns papéis fundamentais na economia, de forma que algumas das suas principais funções nesse contexto são estabelecimento de políticas econômicas, de forma que é feita uma formulação e implementação de políticas econômicas para promover o crescimento econômico, a estabilidade e a eficiência, podendo incluir políticas monetárias, fiscais e cambiais, entre outras, para influenciar fatores como inflação, desemprego, investimento e consumo. Regulação e supervisão. O governo regula e supervisiona as atividades econômicas para garantir a concorrência justa, a segurança dos consumidores, a estabilidade financeira e o cumprimento das leis. Isso envolve a criação e aplicação de regulamentações em diversos setores, como finança, comércio, ambiente, trabalho, saúde e segurança. Redistribuição de renda e redução da desigualdade. O governo pode implementar políticas e programas para reduzir a desigualdade de renda e promover a inclusão social. Isso pode ser feito por meio de políticas de impostos progressivos, programa de bem-estar social, educação e treinamento, entre outros mecanismos. Um bom exemplo de programas de bem-estar social, educação e treinamento, entre outros mecanismos, está aí quando o governo ele desempenha o papel de delegar, fazer uma concessão para instituições de educação por oferecerem cursos técnicos visando integrar jovens ao mercado de trabalho. Outros meios de redução de desigualdade que não geram um impacto interessante a longo prazo, mas geram um impacto populista a pequeno prazo, são os benefícios que conhecemos no Brasil, como o Bolsa Família, por exemplo, ou Auxílio Brasil, certo? São mecanismos de redistribuição de renda e redução da desigualdade. Promoção do desenvolvimento econômico. O governo pode desempenhar um papel ativo no estímulo do desenvolvimento econômico, incentivando o investimento, a inovação, o empreendedorismo e a infraestrutura. Isso pode incluir a concessão de subsídios, a criação de zonas econômicas especiais, a oferta de incentivos fiscais e a facilitação do comércio exterior. E também o governo ele pode fornecer, certo? Ele pode fazer o fornecimento de bens e serviços públicos, pois ele é responsável por fornecer tais bens e serviços, considerados serviços essenciais, como saúde, educação, segurança pública, transporte e infraestrutura, que visam mitigar os problemas de acesso dos mais pobres a esses serviços, dado o seu elevado preço. Estabilização macroeconômica. O governo pode adotar políticas para promover a estabilidade macroeconômica, como controlar a inflação, manter o equilíbrio fiscal e a estabilidade financeira. Essas ações, elas buscam criar um ambiente econômico favorável, com baixa volatilidade e previsibilidade, que favoreça o investimento e o crescimento sustentável. Vamos lá, meus amigos, vamos para o próximo sujeito desse círculo econômico, o Banco Central. E, ademais, falando em controlar a inflação, chegamos neste ente, o qual denominamos de Banco Central, ou aí o BC. Essa entidade, ele é o detentor da decisão de imprimir dinheiro, dotado de diversas ferramentas para controle da inflação, ao passo que é a instituição responsável por formular e implementar a política monetária do país, bem como é uma entidade autônoma e atua de forma independente, buscando tomar decisões com base em critérios técnicos e objetivos, em vez de influências políticas diretas.
Logo, é imperioso ressaltar que essa autonomia é fundamental para garantir a credibilidade e a efetividade das políticas monetárias e para evitar pressões inflacionárias indesejadas ou instabilidades financeiras, tendo como objetivo principal garantir a estabilidade e o valor da moeda brasileira. Como destacado, a emissão de dinheiro, tanto na forma de cédulas quanto de moedas, é uma das responsabilidades do Banco Central. No entanto, é importante destacar que o processo de emissão de dinheiro não é realizado de forma arbitrária ou limitada. O Banco Central deve levar em consideração uma série de fatores econômicos, como a demanda por dinheiro, o crescimento econômico, a inflação e a estabilidade financeira. A decisão de imprimir dinheiro é baseada em análises e projeções econômicas, levando em conta a necessidade de fornecer a quantidade adequada de dinheiro em circulação para atender às demandas da economia, sem gerar pressões inflacionárias excessivas. Além disso, o Banco Central também é responsável por regular e supervisionar o sistema bancário, conduzir a política cambial, administrar as reservas internacionais e implementar outras medidas relacionadas à estabilidade monetária e financeira. Então, você sabia disso? Caso não, saiba que você pode aprender isso e muito mais aqui em nosso canal. Impressão de dinheiro. Imprimir mais dinheiro pode levar ao aumento da inflação, devido a um fenômeno conhecido como inflação de demanda. A inflação de demanda ocorre quando há um aumento excessivo na demanda agregada, seja o total, em relação à oferta de bens e serviços disponíveis na economia. Quando o governo imprime mais dinheiro e o coloca em circulação, a quantidade de dinheiro imposta das pessoas e empresas aumenta. Isso pode levar a um aumento na demanda por bens e serviços, pois as pessoas têm mais dinheiro para gastar. No entanto, se a oferta de bens e serviços não acompanhar esse aumento na demanda, os preços tendem a subir para equilibrar a oferta e a demanda, pois, nesse caso, tem-se dinheiro sobrando. Quando há mais dinheiro disponível, as pessoas podem competir por uma quantidade limitada de bens e serviços. Os produtores podem, então, aumentar os preços para aproveitar essa demanda mais alta. À medida que os preços sobem, o poder de compra da moeda diminui, resultando em inflação. Além disso, quando o dinheiro é impresso em excesso, pode ocorrer uma perda de confiança na moeda. Os indivíduos podem perceber que o aumento da oferta monetária é uma tentativa de desvalorizar a moeda para aliviar dívidas ou financiar gastos governamentais. Como resultado, eles podem começar a exigir preços mais altos em antecipação à inflação futura, agravando ainda mais o problema. É importante ressaltar que a relação entre a impressão de dinheiro e a inflação não é tão direta e imediata. Outros fatores, como a eficiência produtiva, a política monetária, a política fiscal e as expectativas dos agentes econômicos, também influenciam a dinâmica inflacionária. No entanto, o aumento da oferta monetária sem o aumento correspondente na produção de bens e serviços é um fator importante que pode levar à inflação. Agora, levando em consideração o citado acima, você parou para perceber que aquele salário que recebeu faz parte de um ciclo de circulação e produção de riquezas, capitais, serviços e etc. Pois, quando você paga uma conta de luz, está adquirindo um serviço e basicamente um produto ao mesmo tempo. Porém, pense mais fundo. Existe uma demanda para consumo de eletricidade. Essa demanda dos consumidores é suprida pela concessionária de energia elétrica. Esta que, por vez, gera empregos, os chamados contratos diretos, bem como também gera uma demanda de serviço, como, por exemplo, a manutenção de seus equipamentos por terceirizados ou não. E logo vemos o ciclo de circulação de capitais aumentando. Um outro exemplo que poderíamos citar seria a Tesla, uma gigante do mercado automotivo. Pense na quantidade de funcionários. Pense na quantidade de serviços contratados, como para a limpeza de sistema de refrigeração das sedes da empresa. Ainda mais se falando em uma empresa que tem capital, o famoso ali, o QSA, aberto na Bolsa de Valores. O que gera mais um ciclo com acionistas, escritórios de investimentos, fundos de investimento, traders profissionais e etc. De forma que
o dinheiro se mantém circulando sobre uma determinada demanda. Ufa, acho que nesse ponto a economia já deixou de ser um bicho de 7 cabeças. Galera, antes de continuar, gostaria de pedir para vocês, não custa nada, dá um joinha aí no vídeo para ajudar o canal, se inscreve, ativa o sininho, né? Então vamos lá, voltando. Agora que você entendeu o básico da economia, já pode conversar com seus amigos e dizer que aprendeu sobre o tema com a atmosfera financeira, o que obviamente lhe prepara para conceitos mais sólidos como os que serão destrinchados. Vamos lá. Introdução à economia. A economia, ela é o estudo da produção, distribuição e consumo de bens e serviços em uma sociedade. Tal matéria analisa como os recursos limitados são alocados para entender as necessidades e desejos das pessoas. A economia, ela é importante porque nos ajuda a entender como as decisões individuais e coletivas afetam o funcionamento da sociedade, fornecendo ferramentas e conceitos para analisar questões econômicas, como o crescimento econômico, desemprego, a inflação, a desigualdade de renda, comércio internacional, entre outros. De forma que, ao compreender os princípios econômicos, podemos entender melhor as escolhas que enfrentamos diariamente, seja em relação aos nossos próprios recursos pessoais, estes que devem ser geridos sobre conhecimento de educação financeira, ou em relação às políticas públicas e decisões governamentais que moldam a economia. Mas muitos de nós não compreendemos direito como funciona a oferta e a demanda. Porém, tudo isso está intrinsecamente atrelado aos liames da economia, pois a mesma nos ajuda a compreender a interação entre a tão falada oferta e demanda. Os incentivos que influenciam o comportamento humano, as forças do mercado, o papel do governo na economia, a criação da riqueza e o desenvolvimento econômico, de forma que passamos a ver que a oferta não se resume simplesmente a oferecer algo para o mercado e demanda não significa simplesmente a quantidade de produtos e serviços disponíveis no mercado, pois nossas decisões pessoais, quando analisadas como um todo, em âmbitos empresariais e políticos, nos levam a um cenário de diferentes e incontáveis impactos das políticas econômicas e as implicações de eventos econômicos, tanto em nível local quanto em nível global. Então, superados o explanado anteriormente, vamos destrinchar mais profundamente o que são os conceitos básicos de oferta e demanda. Os princípios da oferta e demanda são fundamentais no estudo da economia. Eles descrevem a relação entre a disponibilidade de um bem ou serviço, oferta, e o desejo ou necessidade dos consumidores por esse bem ou serviço, demanda. Juntos, esses fatores influenciam os preços e a produção de bens e serviços em uma economia. Logo, a demanda refere-se à quantidade de um bem ou serviço que os consumidores estão dispostos e capazes de comprar em diferentes níveis de preço durante um determinado período de tempo. Alguns dos principais fatores que influenciam a demanda são o preço do produto, a renda dos consumidores, os gostos e preferências, os preços de bens substitutos ou complementares e a expectativa dos consumidores. A lei da demanda, ela estabelece que, mantendo-se outros fatores constantes, existe uma relação inversa entre o preço de um bem e a quantidade demandada desse bem. Em outras palavras, à medida que o preço de um bem aumenta, a quantidade demandada diminui e vice-versa. Logo, a oferta, por sua vez, representa a quantidade de um bem ou serviço que os produtores estão dispostos e capazes de oferecer no mercado, em diferentes níveis de preço, durante um determinado período de tempo. Ou seja, a oferta é influenciada por fatores como o custo dos insumos, a tecnologia utilizada na produção, a capacidade produtiva, os preços de bens relacionados e as expectativas dos produtores. Logo, a lei da oferta estabelece que existe uma relação direta entre o preço de um bem e a quantidade ofertada desse bem. Ou seja, à medida que o preço de um bem aumenta, os produtores têm maior incentivo para ofertar uma maior quantidade desse bem. E o equilíbrio de mercado é a interação entre a oferta e a demanda, o qual determina o preço e a quantidade de equilíbrio de um bem ou serviço em um mercado. O equilíbrio ocorre quando a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada. Nesse ponto,
não há pressões para mudanças nos preços e o mercado está em equilíbrio. Para que se entenda melhor, você se lembra da crise sanitária que o mundo sofreu em 2020 e 2021? Com o fechamento de empresas por determinação de saúde, tivemos como consequência o aumento massivo dos preços de toda uma cadeia de produtos. Isso se deu devido à falta dos mesmos no mercado, pois, com a produção encerrada, os mesmos se tornaram escassos. Logo, diante da baixa demanda, houve o aumento do preço, pois a procura era maior, e o bem desejado que antes era de comum circulação se tornou praticamente raro, de forma que o que era encontrado anteriormente em estoque passou a ser vendido sobre encomenda, com fila de espera. Por isso mencionei acima que a oferta e a demanda vai bem além da quantidade de produtos de sua procura, pois fatores externos totalmente alheios a esses fatores podem prejudicar toda uma cadeia econômica. Logo, se a demanda por um bem aumenta, enquanto a oferta permanece constante, haverá escassez e pressão para que o preço aumente, incentivando os produtores a ofertarem mais. Por outro lado, se a demanda diminuir, enquanto a oferta permanece constante, haverá excesso de oferta e pressão para que o preço diminua, incentivando os produtores a ofertarem menos. Em resumo, os princípios da oferta e demanda mostram que os preços e a produção de bens e serviços são determinados pelas interações entre a oferta disponível e a demanda dos consumidores. Estes princípios desempenham um papel fundamental na alocação de recursos e na compreensão do funcionamento dos mercados, o que nos leva ao próximo tópico, que é ciclos econômicos. Ciclos econômicos. Os ciclos econômicos são flutuações recorrentes no crescimento da atividade econômica ao longo do tempo. Embora essas especificidades possam variar, geralmente são identificados 4 estágios principais: expansão, pico, recessão e recuperação. Não se preocupe, pois eu vou descrever brevemente cada estágio e suas principais causas e impactos com referências citadas, que são fontes amplamente utilizadas para o estudo dos ciclos econômicos. Porém, fique à vontade para consultar múltiplas fontes para obter uma visão mais completa, pois uma abordagem detalhada aqui necessitaria de um vídeo de mais de 5 horas dedicado só a essa questão dos ciclos econômicos. Então vamos lá. Expansão. Durante a fase de expansão, a atividade econômica está em crescimento, caracterizadas por aumentos na produção, emprego e renda. Nesse estágio, os investimentos e o consumo estão em alta, impulsionando o crescimento econômico. As políticas monetárias e fiscais expansionistas podem ser adotadas para estimular ainda mais a economia. No entanto, os níveis de crescimento podem variar e ser influenciados por diversos fatores, como inovações tecnológicas, investimentos, demanda agregada e confiança dos agentes econômicos. O pico ele marca ali o ponto máximo da atividade econômica durante uma expansão. Um exemplo, lembra quando o Bitcoin chegou ali a 300k, 300 mil reais? Aquilo ali foi o pico do Bitcoin, certo? Ali foi a máxima ali que ele atingiu. Então, pense no pico como o topo, certo? É o ponto máximo da atividade econômica durante uma expansão. Nesse estágio, a economia atinge um ponto de saturação em que o crescimento desacelera. Os fatores que contribuem para o pico podem incluir excesso de otimismo, investimentos excessivos, aumento da inflação e possíveis desequilíbrios econômicos. No pico, os recursos podem estar sobrecarregados e a pressão sobre a capacidade produtiva pode levar a aumentos de preços e custos. Recessão. A recessão é caracterizada por uma queda significativa, na atividade econômica. Durante esse estágio, ocorrem quedas na produção, no emprego e na renda, sendo geralmente causada por uma redução na demanda agregada, o que pode resultar em uma diminuição nos gastos do consumidor, investimentos reduzidos, restrições de crédito ou outros eventos adversos. Esses fatores podem levar a um ciclo de contração em que as empresas reduzem a produção e demitem funcionários, gerando um efeito em cascata na economia. E a recuperação.
A recuperação é o estágio em que a economia começa a se recuperar da recessão. Olha só o galo cantando. Durante esse período, a atividade econômica volta a crescer. A produção aumenta, o emprego se recupera e a renda começa a se expandir novamente. A recuperação pode ser impulsionada por diversos fatores, como políticas expansionistas, aumento da confiança dos consumidores e investidores e estabilização dos mercados financeiros, entre outros. É importante ressaltar que os ciclos econômicos são influenciados por uma variedade de fatores complexos e interrelacionados. Diversos modelos e teorias econômicas foram desenvolvidos para explicar as causas e os impactos desses ciclos, como a teoria do ciclo de negócios e a teoria keynesiana. Alguns recursos confiáveis para aprofundar o conhecimento sobre esse assunto são, dá uma olhada aí na tela, você quiser pode pausar, essas daí são as fontes, né? E os recursos confiáveis que eu trouxe aqui para aprofundar o conhecimento sobre o assunto. Então, vamos para o próximo tópico.